Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo Gama, eu sou CEO da HSM. Um prazer estarmos aqui em mais uma série de webinars que nós estamos realizando toda quinta-feira. E hoje com um tema saindo um pouquinho, mas também não saindo. A gente vai falar um pouquinho disso, mas saindo do tema um pouco Covid-19. A gente resolveu trazer um tema aqui um pouco mais técnico, um pouco mais específico, mas que também depois a gente vai colocar isso em pauta. Queria agradecer aqui a presença dos convidados. Estamos com o Marcelo Galvão, CEO da OnixCam, o Jaime Ozzi, vice-presidente de negócios da OnixCam, e o Dr. Pedro Pierro, médico neurocirurgião, prescritor de cannabis medicinal. O objetivo aqui desse webinar é a gente fazer um bate-papo aqui com essas feras, com esses craques aqui. Só em 15 minutos que eu estava antes aqui no ar, já aprendi um monte de coisa. Quase que a gente esquece e podia já deixar rodando no ar. Então, queria agradecê-los. Acho que o bate-papo vai ser muito rico. E eu queria, antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu queria falar para o pessoal do chat que vocês podem fazer as perguntas, nós vamos selecionar. Obviamente, nós temos um pouco mais de uma hora aí de bate-papo, mas a gente vai selecionando as perguntas para tornar mais dinâmico com a participação de vocês. Alguns dados aqui, até pedir aqui aos nossos especialistas para ver se de fato estava certo. A gente retirou do The Global Cannabis Report que hoje o uso de cannabis medicinal já é autorizado em cerca de 40 países. O mercado de cannabis medicinal deve movimentar mais de 60 bilhões até 2024 e aproximadamente 2,5 bilhões foram investidos pelos venture capitals na indústria de cannabis em 2019, ou seja, no ano passado. E a última informação é que no dia 22 de abril, a Anvisa aprovou o registro do óleo composto por canabidiol, o primeiro produto à base de cannabis. Espera só um pouquinho, que acho que a live está sem áudio. Deixa eu só ver aqui se já corrigiu. Ao vivo acontecem essas coisas. O primeiro minuto ele é sempre assim. Reinaldo, consegue me escutar? Estou escutando. Deixa eu só ver aqui no YouTube se voltou o áudio. Bom, voltamos aqui, nosso começo aqui, a gente teve um probleminha de áudio. Vou começar de novo aqui pedindo desculpas por esse imprevisto aqui que nós tivemos com o áudio. Hoje nós vamos ter um tema aqui muito interessante, que é a nova indústria de cannabis, oportunidades e desafios na saúde e na economia. Estava comentando antes que o bate-papo, tenho certeza que vai ser muito rico, pois só antes aqui a gente estava testando o áudio aqui, testando, nos conhecendo, e já foi de muito aprendizado para mim. Estamos aqui com o Marcelo Galvão, CEO da OnixCam, o Jaime Ozzi, vice-presidente de negócios da OnixCam, e o Dr. Pedro Pierro, médico neurocirurgião, prescritor de cannabis medicinal. A ideia hoje é que a gente faça um bate-papo super voltado aqui com esses especialistas para este mercado que tanta gente tem curiosidade. Saiu um pouquinho da Covid-19, mas a gente vai tentar botar ele aqui, a gente vai falar um pouco do uso de cannabis para isso, vai ser um bate-papo que a gente vai puxar aqui também. E eu queria falar para vocês que estão nos acompanhando aqui que a gente vai ler as perguntas de vocês, então podem interagir conosco. Nós estamos aqui para justamente interagir e ler as dúvidas de vocês. Mas antes eu queria passar alguns dados aqui que a gente buscou
do The Global Cannabis Report, que o uso de cannabis medicinal já é autorizado em cerca de 40 países. O mercado de cannabis medicinal deve movimentar mais de 60 bilhões até 2024 e cerca de 2,5 bilhões foram investidos por Venture Capital na indústria de cannabis em 2019. E aqui para o Brasil, no dia 22 de abril, a Anvisa aprovou o registro do óleo composto por canabidiol, o primeiro produto à base de cannabis no Brasil. E aí, com esses nossos especialistas, com essas nossas feras aqui, eu queria começar falando primeiro que eu já aprendi, eu já vou usar aqui algo que eu aprendi, um termo que eu aprendi aqui, o Jaime fez muito bem em corrigir aqui, o uso recreativo, o uso medicinal, o uso adulto e a maconha, se são esses termos, né? Jaime, eu queria, antes da gente começar aqui, falar um pouquinho sobre esses termos, só para o público aqui que está nos acompanhando, a diferença deles. Eu achei muito interessante a tua explicação, e aí eu volto para o pessoal aqui para a gente começar com a nossa primeira pergunta. Ok, Reinaldo. Boa tarde a todos. Parabéns pela HSM de tomar essa iniciativa de tratar desse tema. É um tema que, inclusive, Reinaldo, tem muito a ver com os tempos atuais. Doutor Pedro e Marcelo certamente depois vão dissertar um pouco sobre o que está acontecendo e de que forma o cannabis continua ou está hoje diante dessa crise em perspectiva de ajudar também esse momento tão difícil. Tanto é que os dispensários nos Estados Unidos e no Canadá foram considerados de necessidade pública e não foram fechados. Mas em relação aos termos que você colocou, aliás, eu ia dar parabéns. Essa parede verde que você tem atrás são folhas ou são plantas de cannabis? Não, são folhas artificiais. Não, aliás, parabéns. Está bem adequado ao tema de hoje. Mas, enfim, a gente já há muito tempo vem solicitando tanto à imprensa, né, quanto ao público em geral, para evitar o uso da palavra maconha medicinal. Não que a gente tenha nada contra a maconha nem a favor, simplesmente maconha está muito associado a um preconceito enorme que existe em relação a essa droga. E um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil e no mundo é dissociar, né, a ideia da droga com a ideia do remédio. Aliás, as pessoas às vezes esquecem que a maioria dos remédios vieram das plantas, né? E esse não é diferente, mas a gente não fica chamando, sei lá, a Novalgina pelo nome da planta que originou ela e nenhuma dessas. Então esse é um ponto. O segundo ponto, e eu acho que esse é importante, sempre que a gente fala em recreativo, dá uma sensação de brincadeira, de coisa não séria, né? E a gente entende que tanto o álcool quanto o fumo, quanto o uso de, por exemplo, de cannabis, ele é de uso adulto. E aí tem uma razão muito clara da gente falar em adulto, né? Porque as pesquisas já comprovaram, Reinaldo, que é muito importante que os jovens não façam uso do cannabis antes dos 21 anos, assim como não devem beber, né? Existem pesquisas que indicam que o uso do cannabis, e em particular no Brasil, onde a gente não tem a menor ideia da qualidade desse produto, pode ser extremamente danoso à saúde. Perfeito. Poxa, é muito legal. Acho que esses termos, esses pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença, que você disse, né? Os termos aqui, a gente usar os termos adequados fazem toda a diferença, porque este é um tema que ele vem carregado mesmo de muito preconceito e baixíssima informação. Então, por isso que é muito importante a gente estar trazendo esse tema aqui com grandes especialistas. Bom, vou começar aqui também com o Marcelo, depois eu passo para o Pedro. A indústria de cannabis medicinal e recreativa tem se mostrado cada vez mais forte em diversos países. Como é que vocês estão enxergando esse movimento no mundo e no Brasil? Por gentileza, Marcelo. Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Reinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Pierro. Obrigado, Jaime, por estar participando também conosco. O desenvolvimento do mercado legalizado do cannabis no mundo inteiro já tem algum tempo. Começou com o Uruguai, depois o principal player foi o Canadá, até hoje permanece como um dos principais players. Depois Estados Unidos, com liberações dos estados, e mais recentemente a Europa, com o uso principalmente de produtos de CBD. Tá? Quando a gente diz CBD, e você estava falando de nomenclatura, vale a pena fazer uma outra diferenciação. A gente tem o que se chama de cannabis e o que se chama de cânhamo. O que é um e o que é outro. Tá?
Existem mais de 3.000 variedades do cannabis e alguns deles produzem muito pouco THC. Algumas dessas variedades produzem pouco THC. O THC é a substância psicoativa que dá aquele estado que a gente chama de barato. O CBD não dá esse estado de psicoatividade, não dá esse barato. E aí já há muito tempo, desde 61, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela classificou algumas variedades de cannabis que têm menos do que 0,3% de THC no extrato retirado da planta, que essas variedades elas são classificadas como cânhamo, ou hemp em inglês. Então é uma diferenciação não da planta, por taxonomia, mas pelo resultado final na extração, se ela tem ou não tem efeito psicoativo. E o cânhamo tem uma liberação já há muito tempo. Os países na Europa plantam cânhamo há mais de 20 anos, sem nenhuma restrição. Agora é que o mercado começou a se desenvolver, mas já era legalizado. Então, a gente tem que distinguir essas duas indústrias. A grande diferença que houve foi a regularização para produção e cultivo e produção de produtos com mais de 0,3% de THC. Isso acontece já em Israel há muito tempo, que tem o maior mercado medicinal do mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento. E no Canadá foi um grande marco, e nos Estados Unidos com as liberações estaduais, embora a nível federal isso ainda não tenha ocorrido. Nos Estados Unidos, a nível federal, é só o cânhamo que é liberado, então produtos à base de CBD. Tá? Então essa distinção é importante. Como é que essa indústria então vem se desenvolvendo? Ela vem se desenvolvendo com muito erro e acerto, com muita dificuldade, porque a grande variável para que o cannabis se torne útil na vida do ser humano como medicamento é a educação médica. E essa educação médica, como todo projeto de educação, de transformação de uma sociedade, é um projeto que leva tempo. Ele é um projeto de médio e de longo prazo. E o capitalismo não está muito disposto a investir em mudança de cultura e fazer esse trabalho de médio e de longo prazo se encontrar oportunidades de curto prazo. Então, no mundo inteiro, o grande enfoque, até pouco tempo atrás, era no mercado recreativo. Quando eu digo no mundo inteiro, digo Uruguai, que começou, depois Canadá e Estados Unidos a nível estadual. Isso está mudando nesse exato momento. As pessoas perceberam que o grande valor agregado e aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas e na indústria é o medicinal. Então, nesse momento, a gente está num ponto de inflexão da indústria. Depois dela ter investido muito no recreativo e achar que o recreativo, não, inicialmente recreativo e agora redenominado como uso adulto, que é mais adequado, como bem o Jaime colocou, o mercado de uso adulto não é o principal mercado para se investir. O valor maior para as pessoas está no medicamento. E aí isso é uma curva mais de médio e de longo prazo que passa pela educação. Eu acho que hoje a gente vai ter oportunidade aqui de falar sobre a educação e o que a gente está fazendo no Brasil para transformar esse mercado também. Se você me permite, Reinaldo, só uma informação adicional na linha do que o Marcelo falou. Esse mesmo Global Report, ele prevê para 2024 esse valor que você falou de 62 bilhões de dólares e para o uso global, né? Então, se a gente somar o uso adulto mais o medicinal, eles preveem 102 bilhões. Ou seja, Marcelo, na sua linha, 60% dessa projeção já é destinada para o mercado medicinal, já mostrando de fato essa linha de crescimento maior para o medicinal em relação ao uso adulto. Perfeito. Uma outra coisa que é interessante observar é que por que isso está acontecendo, né? Na realidade, é porque é muito demorado para a gente mudar a cultura em qualquer indústria no mundo, em qualquer sociedade. E existe uma cultura muito grande do consumo do ilegal. E um consumo que é voltado para dar barato. Ele não é voltado de forma medicinal. Este mercado, que é esse mercado ilegal, que visa dar barato, que é por isso que ele se chamava de recreativo, antes é para atividades recreativas, o momento em que você utiliza, esse mercado, ele ainda não migrou do que é o ilegal para o mercado legal. Na realidade, o mercado ilegal cresceu muito com toda a divulgação do uso do cannabis.
esse efeito aconteceu. Então, este mercado, que é o uso adulto, ele não se desenvolveu como deveria pela interferência do ilegal. No caso do medicinal, não. A gente tem produtos que são feitos para dar o maior efeito analgésico e o menor efeito possível de dar barato quando ele existe, porque na maioria dos casos não existe, e que ele seja curto, além de ser baixo. Então, tem toda uma tecnologia que se usa no farmacêutico, que o caminho é farmacêutico. Hoje a gente tem um mercado medicinal, mas o que distingue o medicinal do farmacêutico é muita pesquisa, que é algo que tem que ser feito ainda, e um pouco mais de tecnologia. Esse produto ele é bem diferente do produto que é utilizado no uso adulto e que é usado no uso ilegal. E a gente está tendo essa migração. O mercado já percebeu que este é o caminho para o desenvolvimento da indústria. Doutor Pierro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o corpo médico, né? Como é que os médicos eles veem isso aqui no Brasil e um pouco dessa visão no mundo, né? Como é que os médicos aceitam disso? Também existe uma barreira cultural entre os médicos, uma visão um pouco mais do corpo médico. Seria legal você falar um pouco para a gente aqui também. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, Reinaldo, é um prazer estar aqui. Jaime, Marcelo, grande prazer em rever vocês nessa época de Covid. É sempre bom a gente ver um rosto amigo e uma voz familiar. Mas, na sua pergunta, os médicos estão começando a ver de uma forma melhor a utilização da cannabis para fins medicinais. Mas isso é devido à educação médica, né? O médico ele não tem esse conhecimento da utilização da cannabis na faculdade. Eu, pelo menos, eu não tive. Na faculdade, eu aprendi outras utilizações da cannabis que não eram as utilizações para fins medicinais, para culinária, para tudo, menos para medicinal. Eu só vim a tomar conhecimento disso por pressão de pacientes que me levaram a buscar esse conhecimento. Então, agora, com os resultados sendo mais divulgados, a gente consegue ter uma maior atenção da classe médica. O que você falou no começo, eu não sei se foi na hora que estava, acho que foi o Jaime que falou, a respeito do filme Ilegal, né, das mães, a história da Catiele, né, que é a filha da Anne, que fez uma movimentação muito grande que teve esse filme Ilegal. Foi uma grande verdade que o Jaime falou, né? Tem uma frase de Chico Xavier que fala que oração de mãe arromba a porta dos céus. E foram graças a essas mães que a mídia começou a dar uma atenção maior ao tema, e os resultados, desde a década de 60, que está sendo feito isso em Israel, começou a ser mais divulgado. E se hoje nós estamos conversando sobre isso, com certeza graças a essas mães. E complementando um pouco, puxando aquilo que o Marcelo e o Jaime falaram, eu acho que a cannabis, ela, além da parte médica, a gente não pode esquecer que o hemp ele é usado para diversas outras manufaturas, como tecido, tela para paraquedas, corda, ração. Você tem uma história muito bacana, né, que é o incentivo que o governo americano deu para a plantação de hemp no começo da década de 40, por conta da necessidade de tecidos para a Segunda Guerra Mundial. Tem um videozinho que, na época, a Secretaria de Agricultura fez, chamado Hemp for Victory, né? Quer dizer, cânhamo para a vitória, que é essa que o Marcelo está falando. São plantas que têm baixo poder de psicoatividade, né? Que esse baratinho que fala. São plantas que têm no máximo até 0,3% de THC. E hoje, né, nós estamos aqui falando sobre o assunto, se encontra muito sobre isso na mídia, só que a proibição da gente plantar no Brasil, com o dólar como está, talvez a gente dificulte mais ainda o acesso das pessoas a essa medicação. Então, assim, como é que está a indústria? Ela está travada por uma regulamentação que não atende às necessidades do país. O Brasil ainda não se decidiu se ele quer ser um ator coadjuvante ou um ator principal nesse cenário da cannabis para uso medicinal. Nós temos grandes empresas, grandes executivos no Brasil, mas que vai chegar um momento que eles não vão aguentar, né, a falta de caminhar.
E hoje eu acho que o que me traz um pouco mais de receio é a dolarização dessa medicação. Pierro, você falou aí, você trouxe elementos importantes, né, da demora, enfim, da gente... você já trouxe alguns elementos que impedem isso. Queria ver aí com todos vocês, Marcelo, Jaime, até você, Pierro, quais são os outros elementos que dificulta tanto? Qual que é a dificuldade da gente ter uma indústria séria no Brasil? Porque, como você disse, eu acho que não faltam médicos, executivos, empreendedores para trabalharem. O porquê de tanta demora? Por que esse tema demora tanto aqui para chegar? Parece coisa, né? Você vai, eu estive recentemente em Ontário, né? Ainda quando o mundo era mundo, quando a gente podia viajar. Estive no final do ano em Ontário, no Canadá, e eu visitei uma fazenda de cannabis lá. E eu estava completando um ano que Ontário tinha, foi no final do ano, novembro, outubro, finalzinho de outubro do ano passado. Eu fui pela Singularity University, a HSM é o country part da Singularity University aqui no Brasil, e eu fui lá para fazer uns estudos e a gente visitou uma fazenda de cannabis. E eu fiquei impressionado com o tamanho e quem regula toda a venda, seja para uso adulto ou para uso medicinal, é o governo. Então, você quer comprar para uso adulto, você entra num site que é .gov ali, você entra no site de Ontário, do governo do Ontário, para comprar. Eu fiquei impressionado, entrega em casa, eles dão as lojas que estão... a loja ela só é aprovada, só pode vender se for regulamentada pelo governo. Fiquei impressionado com isso. Parecia que eu estava em outro planeta, não era nem outro país, né? Porque quando a gente vem para cá, como vocês disseram, o que dificulta tanto essa conversa, né? Acho que vocês falaram um pouco da dolarização. O que falta? Preconceito, né? Existe um preconceito muito grande em cima do tema, e esse preconceito faz que a gente tenha uma legislação que seja muito amarrada, né? Só que o que as pessoas que têm o poder de decisão sobre isso, o que elas não conseguem ver, que nós estamos favorecendo o mercado ilegal. Aquela pessoa que vê, né, um filho tendo crise convulsiva, um pai com Alzheimer, enfim, são diversas indicações. Aí você vê lá na televisão uma história de sucesso, que usou a cannabis. Quando essa pessoa ela vai tentar ter acesso a essa medicação, ela encontra dificuldade para encontrar um médico. Quando ela encontra um médico, ela tem dificuldade para conseguir a medicação. Quando ela consegue o médico que prescreva a medicação, tem o tempo da Anvisa, o valor, o dólar. O que essa pessoa faz? Ela vai recorrer ao mercado ilegal. Ela vai comprar esse óleo no Mercado Livre, na esquina, que muitas vezes ou são óleos que não tem nada dentro, ou pior, né? São óleos que têm ou solo contaminado, ou foi usado pesticida, agrotóxico, organofosforato. Você está dando para uma pessoa doente tudo isso dentro desse óleo. Então, o que falta, entendeu? É assim, o Brasil tem uma capacidade de agronegócio incrível. Como você viu lá, a cannabis está virando commodity, entendeu? Para diversas coisas. Então, é esse papel que o Brasil precisa decidir, entendeu? Nesse momento que a nossa economia mostra, como a economia do mundo, sinais de uma recessão que a gente sem precedentes, será que a cannabis ela não pode ser, dentro do agronegócio, uma coisa que alavanque algumas regiões do país, como o polígono da maconha lá no Nordeste, plantar aquilo que o Marcelo falou, plantar o cânhamo, que não tem o menor interesse para o uso adulto e que pode ser usado tanto para o medicinal, quanto para roupa, cordas. Então, eu acho que falta cair essa máscara do preconceito da maconha, né? Vamos ver a boa conha, né? O bem conha, né? Mudar. O nome maconha, como já me falou, ele já começa ruim, porque ele começa com um má, entendeu? Então, se não for falar cannabis, pelo menos a bem conha. Se você me permite, eu vou aproveitar, a pergunta é muito boa, e tem uma outra questão, Pedro e Marcelo, vocês e os ouvintes, que parece que a gente às vezes não tem
à vontade ou não conseguem implementar algo que está aparecendo aí no mundo inteiro como uma alternativa. Recentemente, o último país que liberou o uso do cannabis foi o Líbano, baseado no estudo que a McKinsey fez, que o Líbano vai conseguir agregar à economia $1 bilhão por ano. Quer dizer, o Líbano, que, vamos combinar, cabe, acho que talvez dentro do menor estado brasileiro, mas eu queria só acrescentar alguns pontos que eu acho que eles são interessantes. Jaime, deixa eu só. Parece que o nosso link caiu aqui. Infelizmente, a gente está com um probleminha aqui. Espera só um pouquinho, que hoje, infelizmente, está enfrentando problemas que a gente não tinha enfrentado aqui. É que são convidados de peso, Reinaldo. Aí tá caindo, entendeu? Estão tentando reconectar, porque para a gente aqui tá maravilhoso. Eu estou escutando vocês perfeitamente, né? Eu estou escutando você. Eu estou escutando vocês, acho que é o link com o YouTube, tá? O link com o YouTube tá com algum problema no YouTube. Muita gente acessando. Vai ficar gravado, né? Eu acho que quem perdeu... Vai ficar gravado, exato. Vai ficar gravado. No que a gente gravado aqui deve estar gravado, porque é a gente que está gravando. O Marcelo costuma atrair multidões. O pessoal que está nos acompanhando no YouTube, isso vai ficar gravado, tá, pessoal? A gente vai deixar gravado aqui, vocês podem acessar de novo. Jaime, pode continuar que o pessoal está vendo aqui como é que restabelece lá com o YouTube, tá? Eu continuo do ponto que a gente estava ou... Ok. Pode continuar do ponto que você estava. O ponto que eu queria trazer é que eu não tinha a consciência, né, até começar a pesquisar um pouco mais, por quê? E o grande argumento, né, na linha da sua pergunta, por que a gente tem tantas dificuldades? E uma das coisas que eu sinto uma resistência muito grande é no próprio meio científico, em particular junto aos médicos. E os médicos, com razão, dizem o seguinte: mas não tem estudos, não tem evidências, ainda não tem comprovações estabelecidas. O mundo médico está acostumado com evidências comprovadas ao longo de 10, 20, 30 anos. A verdade, né, é que o produto, até hoje, na grande maioria dos países, o produto que eu digo, a planta, ela continua proibida. E quando você proíbe uma planta, e essa situação é das mais absurdas do ponto de vista humano, né, a gente proibir algo natural, uma planta que lá existe, e tentar não deixar que essa planta possa, inclusive, ser objeto de pesquisa, outro absurdo. Então, a verdade, Reinaldo, é que a gente tem muito pouca pesquisa, porque essa planta ficou proibida durante anos. Vamos dizer, o pai do descobrimento recente, né, do uso da cannabis, apesar dela ser uma planta de conhecimento milenar, é o Dr. Rafael Mechoulam, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele começou as pesquisas dele nos anos 60, foi ele que descobriu a molécula de THC com efeito psicoativo, do CBD. Depois ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade, descobrindo que nós temos um sistema endógeno que produz os endocannabinoides, que eles se ligam aos canabinoides da planta, promovendo efeitos importantes no corpo humano, seja na área do sono, da dor e do humor. Então, nós estamos falando de uma descoberta fenomenal. O Dr. Pedro acabou de dizer, na faculdade ele não teve aula sobre o sistema endocannabinoide. Até hoje, as universidades brasileiras não têm essa matéria na formação de médicos. É a mesma coisa que você não falar do sistema sanguíneo, não falar do sistema respiratório. Quer dizer, é algo que é inacreditável, mas essa carga de preconceito é outro fator que atrasa muito a possibilidade, isso não só no Brasil, mas a possibilidade de disseminar o uso do cannabis medicinal para a saúde. Chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer para o Marcelo, tá? Qual a opinião de vocês sobre o cultivo pessoal? O que a indústria farmacêutica tem que falar sobre o tema? Tem como controlar, como não controlar? É uma questão delicada, até a pessoa perguntou falar isso, mas qual que é a tua visão, Marcelo, sobre isso? Eu acho que o cultivo pessoal é legítimo, poucas pessoas têm vocação para cultivar, não é uma coisa simples, é agricultura, e você quer patronizar uma planta, você tem que ter cuidados diários, tratos culturais, como tem com um cultivo qualquer. Todo mundo sabe a dificuldade de manter um hortelã, um manjericão em casa, né? Quem tenta plantar. O cannabis tem as suas particularidades,
mas eu acho que quem tem vontade de plantar em casa para consumo próprio, isso daí é legítimo. Tá? A ressalva que eu faço é que o desvio disso para se produzir, para vender para terceiros, não tem a mesma legitimidade do que o cultivo para consumo próprio. E faço uma exceção. No momento atual, em que a pessoa ou cultiva legalmente para si mesmo, ou compra de alguém que cultiva essa planta pensando nos fins medicinais, ela tem uma melhor alternativa do que comprar qualquer cannabis que venha do tráfico. Que 90% do que está ali não é cannabis, é uma mistura de uma outra substância química, até telha de amianto, até pó de amianto, que é o que faz telha, você tem ali uma série de outras coisas terríveis para a saúde. Então, eu acho legítimo o cultivo para consumo pessoal, faço ressalvas de que apenas para o consumo de quem planta, os seus familiares, e não para comercialização. Legal. Alguém quer complementar? Quer complementar, Pierro? Eu vou dar uma complementada. Eu tenho pacientes que plantam, tá? Então, a maioria deles desistiu ao longo do tempo, como aquilo que o Marcelo falou, pela dificuldade. Imagina uma pessoa, uma mãe de um filho autista que planta para produzir o óleo para o filho. Digamos que a planta, às vezes, ela requer mais atenção do que a própria criança. Então, ela não consegue se dividir para estar fazendo isso. Fora isso, para você ter como medicamento, estou falando assim, para tratar alguma coisa, né? É difícil você falar de um remédio que você não sabe o que tem ali dentro. Então, muitas vezes, você tem análise da planta. Você sabe que aquela planta tem X% de THC, X% de CBD, CBN, CBG. Isso é uma análise da planta. Agora, o quanto disso, no método de extração familiar, pessoal, o quanto disso não se perdeu no caminho. Então, eu acho que é válido o cultivo pessoal como remédio, mas ele tem que estar associado com uma forma da gente testar esse óleo e saber o que nós estamos dando. Fazer cerveja em casa, fazer vinho, dá para se fazer. Eu, particularmente, tentei fazer cerveja, foi uma desgraça, foi horrível. Eu prefiro a facilidade de comprar um produto pronto, que já tem as especificações, critérios de higiene, de boas práticas. Mas não que isso seja uma coisa ruim para quem esteja fazendo. Não, muito pelo contrário. Se tiver todo esse rigor, não vejo problema. Legal. A gente antes aqui de conversar, a gente estava falando um pouquinho, e não tem como deixar de citar, né? O coronavírus, né? O que a gente tem visto. Como que a cannabis ela pode ser utilizada para qualquer tipo de tratamento? Ela tem gente fazendo algum tipo de estudo em relação para o corona? E aí eu queria falar também do uso adulto nesse momento de pandemia, de crise, onde as pessoas também estão mais ansiosas, estão em casa, Aí eu queria, Jaime, Marcelo, se puderem começar a comentar um pouquinho sobre esse tema, e aí depois eu vou com o Pierro. Eu posso, se você me permite, Jaime, eu pego esse gancho aí para iniciar. Então, vamos lá. Eu, pessoalmente, eu me trato há muitos anos com remédios da Veleda, eu me trato com remédios da Rio, que são os homotóxicos, remédios para limpeza, e basicamente é um tratamento preventivo, onde qualquer pequeno desequilíbrio no corpo, quando parece vir um resfriado, uma gripe, um cansaço maior, um mal-estar, esses medicamentos ajudam a melhorar a homeostase de todo o organismo e ajudam a melhorar o sistema imunológico. Tá? Esses produtos são todos eles feitos a partir de plantas ou de minerais e não de moléculas sintéticas. Difere um pouco da indústria farmacêutica tradicional. Eles são considerados alternativos ao tradicional. Tudo que é fitoterápico dentro dessa linha do homeotóxico, né? Que é para a limpeza do organismo. E o cannabis, de certa forma, ele se insere exatamente nesse mesmo contexto. Principalmente o que tem baixo teor de THC, que legalmente é o de até 0,3%. E, na minha opinião,
não é o melhor produto. O melhor produto é aquele que tem até 5% de THC para a composição total, que seriam os restantes para dar 100% com CBD. Esses produtos não têm psicoatividade e esses produtos, como fitoterápicos, eles deveriam estar disponíveis para a população como um OTC, que você compra no balcão da farmácia sem necessidade de prescrição médica e poderiam ser utilizados para coisas simples. Que nem você compra uma Novalgina, as pessoas, em geral, tiveram a experiência de usar a Novalgina, quando elas precisam, elas sabem como utilizar, mesmo que tenha vindo por uma educação pessoal ou por uma orientação médica. Mas é simples. Esses fitoterápicos também, eles se encaixam na mesma categoria. E o CBD, os produtos à base de cannabis são, na sua origem, fitoterápicos. Dá para se fazer um produto isolado, algumas empresas tentam até fazer moléculas sintéticas, mas o que se observa pela ciência que já existe por trás disso é que quanto mais se aproxima de um fitoterápico, melhor o efeito desse produto, menor a quantidade de produto que você tem que utilizar e menor a saturação. Quer dizer, ele vai para tratamentos de doenças crônicas, o fitoterápico dura por anos a fio para o tratamento, quando uma molécula sintética dura pouco tempo, um isolado está no meio do caminho, mas também durando pouco tempo. Então, nessa situação do Covid, eu acredito que se a gente já tivesse a regulação que eu reputo ser a ideal, que é para medicamentos até menos do que 5%, até 5% de THC, poder se comprar livremente no balcão da farmácia, a gente teria o cannabis como um grande coadjuvante para o tratamento do Covid. Não no sentido de curar o Covid, mas definitivamente o cannabis ajuda na insônia. Temos 33 milhões de brasileiros com insônia, 10 milhões não conseguem nenhum resultado com qualquer tratamento medicamentoso existente, é o conceito de refratariedade. Nós temos, se não me engano, são 16 milhões de pessoas com ansiedade no país, refratariedade semelhante, enfim, o estresse em geral, a depressão. Então, todos esses aspectos psicológicos que estão vindo junto com o Covid e que vão, no fim do dia, impactar no sistema imunológico e no equilíbrio geral do sistema, eles poderiam estar sendo tratados seguramente de forma muito positiva com os medicamentos com baixo THC e basicamente onde a molécula principal atuante é o CBD. Tá? Não sei se você concorda com isso, Pierre, mas eu acho que a gente tem uma visão semelhante, né? Até estou curioso, outro dia a gente trocou uma mensagem por WhatsApp, você falou que está participando de uma pesquisa, Pierre, já que foi isso que o Reinaldo falou, você não quer falar para os nossos ouvintes? Falo sim. Desculpe, perdi o áudio, de repente eu perdi um pouco o contexto, mas peguei a parte final aí que o Marcelo falou. E é isso mesmo, Marcelo. Saiu um estudo na JAMA, agora em março de 2020, foi um estudo feito na China com 1.257 profissionais da área de saúde. E o que essa pesquisa, né, esse estudo conseguiu observar? Dos profissionais que atuam no tratamento e de frente do Covid, 50,4% apresentam sintomas de depressão, 44,6% de ansiedade, 34% de insônia, e o que mais chamou a atenção é que 71,5% mostravam algum tipo de sofrimento. E esse sofrimento ele vinha por quê, né? Por conta de uma batalha prolongada contra uma doença incurável até o momento, preocupação de levar o vírus para casa, falta de equipamentos de proteção individual, exaustos com longas jornadas de trabalho, angústia de afastar nos últimos momentos de uma pessoa dos seus entes queridos, e muitas vezes você ter que pensar aonde você vai alocar o recurso que você tem, né? Qual o paciente que vai ser beneficiado com aquilo. Então, isso mostra o quanto que a parte, não só médicos, eu estou falando de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas respiratórios que estão ali na cara dos pacientes, técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiras. Então, baseado nisso, né, a gente sabe, como você falou, de todos os efeitos que os canabinoides podem fazer. A gente desenhou um estudo, né? Esse estudo seria feito inicialmente, a duração desse estudo é em 6 meses, né? Faria estudos in vitro,
estudos em ratos para avaliar a questão dos marcadores de depressão e ansiedade, e faríamos com 100 médicos, né, dividiríamos em 3 grupos, né, um grupo placebo, grupo dose A de CBD, grupo dose B de CBD, e esse estudo era baseline, 30 dias, 60 e 90. E a gente iria avaliar a escala de ansiedade, depressão e sofrimento desses profissionais da área de saúde. Além das escalas válidas, a gente tinha um painel de marcadores para a gente avaliar como é que estão esses marcadores de estresse. Só que, nesse momento, o que a gente escuta muito é que as empresas elas estão mais interessadas em estudos mais conservadores, né? É uma dificuldade de se fazer pesquisa no Brasil, mas aí ainda a gente tem aí uns 2 investidores, umas 2 pessoas aí, uma delas fora do país, que talvez invista para a gente estar fazendo essa pesquisa nesse momento. Mas é super válido aquilo que você falou, acho que as indicações do canabidiol e dos produtos à base de THC com baixo THC são muito úteis para a parte preventiva, muito mais do que você curar doenças, né? A medicina preventiva ela é muito mais barata. Se as pessoas tivessem acesso a essa medicação, como temos em alguns países, como um suplemento, eu tenho certeza que a necessidade de se passar, de lotar pronto-socorro, de tomar medicações controladas, seriam muito menores. Eu não tenho dúvida disso. Não sei se eu vou conseguir provar, mas certeza, eu tenho certeza disso. Legal. Super interessante aí a pesquisa. Eu vou ler uma pergunta aqui de uma pessoa aqui do chat que eu achei bacana, que ela volta para outra conversa que a gente teve, o tema, que vejo que a principal barreira para a liberação aqui no Brasil, né, enfim, para a indústria, é política. É uma pergunta difícil, ainda mais nos dias de hoje, prever alguma coisa está impossível, né? Mas dá para a gente ter um cheiro de quando que esse mercado vai estar maduro aqui no Brasil? E aí, obviamente que eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas o feeling de vocês estão conversando, né? Estão mais nesse meio. Como é que vocês veem isso? Vocês veem que está próximo, está muito longe ainda? Eu queria que vocês dessem uma palhinha aí para a gente, para ver o quanto a gente fica esperançoso ou não. Bom, eu acho que eu posso trazer para vocês algumas informações. O Marcelo tem outras importantes também que podem ajudar nesse tema. Eu acho que o Brasil tem uma característica muito interessante, né? A gente tem praticamente um celular por habitante. Então, a despeito de tantas dificuldades que nós sempre tivemos, até pelo tamanho do país e tudo mais, hoje nós temos uma difusão de informações boas e algumas fakes também, mas a gente tem uma difusão de informação bastante grande. E o tema do cannabis, ele vem crescendo e as pessoas estão muito interessadas. Esse tema, como o nosso que nós estamos tratando agora, tenho certeza que vai ter uma boa repercussão e vai ter certamente pessoas que vão estar trocando informações e passando isso para frente. Então, na direção da sua pergunta, eu acredito que o tempo não vai demorar muito, até porque o interesse é muito grande. Existe hoje um fenômeno muito interessante, acho que talvez pela primeira vez na história da indústria farmacêutica, a demanda do produto vem através do paciente, não pelo médico. A indústria investe milhões ou bilhões no sentido de treinar médicos, difundir os seus remédios para que eles possam levar esses remédios à população. Nós estamos vivendo uma situação contrária. O paciente chega para o médico, doutor Pierro, o senhor prescreve cannabis? Não, o senhor conhece alguém que prescreve? Eu, Marcelo, nós recebemos diariamente consultas de pacientes pedindo indicações aonde ele pode se consultar, onde ele pode adquirir. Então, você percebe, há uma inversão nesse caso. E em relação à abertura e difusão até do próprio plantio no Brasil, existe um PL correndo no Congresso, o PL 399, que está sendo liderado por 2 políticos, o Paulo Teixeira e o Luciano Dutti. Ele tem boas chances de evoluir, né? Está caminhando muito bem, até por uma questão de lógica, né? Não há razão, de fato,
para a gente poder ou não poder plantar o produto aqui. Você pode importar matéria-prima, se é um produto agrícola, se nós somos uma potência agrícola, as coisas não conversam no final das contas. Nós vamos deixar de participar dessa economia bilionária que existe no mundo simplesmente por uma questão ou política ou de preconceito. Quer dizer, isso não faz sentido. Então, objetivamente respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que está em franca evolução. Eu acho que a disseminação vai acontecer de uma forma muito ampla e nós estamos vivendo, dado também a questão da pandemia, uma coisa muito interessante. O Brasil, que sempre teve um paradigma muito grande em relação à teleconsulta, isso chegou a ser colocado pelo CFM dentro de uma normatização que durou 2 meses, foi tirada por interesses provavelmente corporativos. A telemedicina está chegando para ficar. Eu acho muito difícil, mesmo o presidente tendo assinado um decreto que só autoriza a telemedicina para até o período do fim da pandemia, não dá para entender um país com as nossas dimensões, com as necessidades que tem, eu não poder atender um paciente que provavelmente está numa emergência no interior do Amazonas e eu não poder fazer isso através de telemedicina. Então, eu acredito que a telemedicina ela veio para ficar. Eu queria, talvez Marcelo tenha algumas coisas para complementar do ponto de vista do plantio e das aberturas que estão acontecendo. Sim, Jaime. Primeiro, eu gostei muito da sua colocação. Plantio. Plantio definitivamente vai reduzir bastante o custo de produção dos medicamentos aqui no Brasil. Vai facilitar também muito a pesquisa. E o caminho hoje para a indústria tem a ver com pesquisa e produção de produtos farmacêuticos. Então, sim, a gente espera que o ano que vem esse plantio esteja liberado de alguma forma, mesmo que dentro de um caminho mais conservador, que se libere apenas o plantio de hemp e que vá gradualmente se trabalhando o futuro plantio do cannabis. Será uma pena se for só o hemp, mas parece que o cenário mais simples e mais fácil de acontecer é esse. Eu acredito que deveria se poder plantar também o cannabis por uma série de vantagens que isso traria. E dá para controlar. A questão se controla, se não controla, se vai ser desviado, se não vai ser desviado, isso não existe dentro dos países em que as legislações existem. Não é essa uma preocupação. Na realidade, a gente vai diminuir muito o que é ilegal e vai trazer para a legalidade algo de muito mais qualidade. Mas não é só o cultivo que é a variável-chave para melhorar a qualidade de vida da população, dando acesso para produtos. Eu acho que toda a estrutura burocrática de distribuição e toda a estrutura burocrática também de produção, ela tem que ser flexibilizada. Nós estamos diante de um produto que é um produto fitoterápico e é um produto que serve para 30 aplicações diferentes. Então, tem que haver uma maior liberdade de uso. Eu acho que isso também é uma construção que ocorrerá ao longo do tempo. Eu não sei se hoje o foco na legislação é muito mais o foco de cultivo, então as conquistas elas terão que vir gradualmente. Eu acho que não é do dia para a noite. Mas, de qualquer maneira, os avanços são grandes. Essa legislação que o Reinaldo mencionou, perdão, a legislação que permite o registro é de 3 de dezembro do ano passado, mas o registro desse registro que ocorreu agora no dia 22 de abril. Eu ainda acredito que, eu vejo isso como um grande avanço, mas o melhor mercado ainda para o paciente acessar os produtos, eu ainda acredito que seja o mercado da lei da compaixão. Esse mercado já existe há alguns anos e se conseguem produtos de muita qualidade, com muito mais tempo de desenvolvimento e que, apesar da questão do dólar, tem um preço bastante competitivo ainda mesmo com relação ao produto nacional. Por quê? O produto nacional, uma das razões é que ele não tem a grande vantagem que é poder ter o cultivo local, a verticalização, onde fica tudo dentro de uma mesma indústria, dentro de parcerias com produtores locais. Então, tem muita coisa ainda para acontecer para o desenvolvimento da indústria. Outro aspecto de desenvolvimento da indústria que eu acho interessante apontar, ele já foi tateado aqui de várias formas, é o aspecto da educação para médicos, o aspecto de informação e esclarecimento para a população em geral. A gente citou aqui o exemplo do filme Ilegal, e o Pierro veio com uma frase muito bonita aí, que coração de mãe arromba as portas do céu, né? Foi isso que a gente viu, mas isso ocorreu no mundo inteiro, não é exclusivo do Brasil.
A diferença é onde é que isso se manifestou. Nos Estados Unidos, a liberação veio principalmente pela pressão super legítima de pacientes com AIDS e pacientes terminais de câncer, que tinham a alternativa de viver poucos meses usando opioides ou de permanecer com um nível de conforto em relação à dor de vários anos utilizando cannabis, que não mata por dosagem. Os opioides, eles precisam todos de dosagens crescentes para ter o mesmo efeito, e aí a pessoa morre por intoxicação de opioide, e não pela doença que estava causando a dor nela. Então, isso foi algo muito forte, e explodiu, realmente arrombou, teve o mesmo efeito aí de arrombar as portas do céu. No Brasil, isso aconteceu através das mães das crianças com epilepsia. No Brasil, Reinaldo, nós temos 2 milhões de crianças, 2 milhões de casos de epilepsia, a maioria deles com crianças, 700 mil são casos refratários. Não há alternativa para um tratamento que dê bem-estar e cure os sintomas da doença, a não ser o cannabis. E o cannabis é muito eficiente para esses 700 mil casos refratários. Os números de autismo, por coincidência, são semelhantes. 1.900.000, mais ou menos 600 mil casos de refratariedade. Hoje, a grande onda de uso do cannabis tem sido no autismo. Começou com epilepsia, hoje o autismo está muito forte. E em casos em que você está afetando famílias inteiras. Lidar com crianças que têm convulsões diárias, ou com crianças como no autismo que tem uma reatividade muito grande, uma questão de sociabilidade que interfere em toda a família, é muito importante que essas famílias e esses pacientes tenham acesso a esses produtos, né? Ótimas colocações e ótimos pontos levantados aí, Marcelo. Informações muito importantes que a título aqui eu de fato não conhecia. Eu quero trazer uma pergunta. A gente já quase uma hora aqui de bate-papo. É uma pergunta que está pegando fogo no chat, tá? A gente está com aproximadamente 150 pessoas nos acompanhando, que é o seguinte: qual o protocolo de segurança para comprar e importar produtos derivados do CBD? Então, quais são os protocolos de segurança? Isso aí tá no chat, ele tá um debate interessante ali. Então, eu vou só levantar a bola para o Pierro, tá? Segurança e eficácia é o primeiro tipo de estudo clínico feito com qualquer medicamento, ou às vezes no início dos estudos. E segurança e eficácia significa saber entre outras coisas, qual é a dosagem máxima que pode levar à morte de um paciente. E os números são mais ou menos que a pessoa precisa fumar 200, não sei se são 200 quilos, 100 quilos de cannabis, é um número absurdo, 100 ou 200 quilos de cannabis para levar ao óbito. Então, a segurança e a eficácia acho que está bem comprovada, né? Um bom dado aí, Marcelo, só para o pessoal, antes do Pedro falar, o álcool é 100 vezes mais tóxico na mesma proporção do que o cannabis, do ponto de vista de dose letal. Dizem que se a pessoa tomar 2 ou 3 galões de água, ela morre também por uma excessiva diluição do sangue e aí não vai alimentar o corpo. Então, nesse sentido, até a água pode ser perigosa numa quantidade absurda. E o cannabis é o mesmo paralelo, é uma quantidade que nunca ninguém chega a isso. Então, eu diria que não temos esse problema. A questão é, qual a melhor dose para a melhoria dos sintomas do paciente, para a cura do paciente, e qual a combinação das principais moléculas e outras dos canabinoides e outras moléculas que estão no medicamento. Você concorda com isso, Pierre? Concordo. Só trazendo também alguns dados aqui, foram fazer um paralelo, né, sobre as mortes ocasionadas por opioide nos Estados Unidos, com a crise dos opioides. Né? Se fala de uma crise porque lá se morre mais por conta de opioides do que acidentes de carro ou acidentes com armas. E aí eu fui fazer um levantamento, porque a gente sempre escuta falar, né? Maconha não mata, cannabis não mata, cannabis não mata. E eu fui ver se existe algum dado na literatura sobre alguém que tenha morrido diretamente por conta da cannabis. E, pasmem, encontrei, né? Encontrei uma única pessoa que morreu por conta de cannabis. Isso aconteceu no dia 14 de setembro de 2013, no município de Bataguaçu,
estado aqui do Mato Grosso do Sul, aonde um traficante morreu prensado por meio quilo de maconha, no caso era maconha, porque não é de boa qualidade, após bater em uma árvore. Então, esse é o único óbito que nós temos pela utilização de cannabis. Ela é extremamente segura, né? Ela pode ter efeitos colaterais como todo medicamento, por isso é importante, se for usar para fins terapêuticos, não medicinais, terapêuticos, um acompanhamento médico. Eu concordo com o Marcelo que a gente pode chegar num tempo do uso medicinal profilático, que as pessoas podem comprar a medicação sem o gargalo, que é a receita médica. Em relação à eficácia, né, como o uso é compassivo que a gente usa, quer dizer, ela não é a primeira escolha, deveria, mas não é a primeira escolha na maioria dos tratamentos, é quando assim, os tratamentos consagrados se mostraram ineficazes. Então, assim, para aquilo que a gente tem de golden standard, aquilo que se preconiza como o melhor tratamento, falhou. E nesse momento, a cannabis se mostra superior a qualquer outra segunda indicação, na maioria das doenças que ela é indicada, para os principais sintomas. Então, assim, eu acho que ela é muito eficaz e muito segura. Reinaldo, eu acho que a sua pergunta talvez tenha sido também numa direção, e eu complementaria, se o grupo está querendo saber como é que eles podem, de uma forma segura e legal, adquirir o cannabis. Talvez seja uma outra informação importante. Uma outra vertente, é isso aí. Acho que foram ótimos pontos colocados aqui, mas essa, eu acho também que ela está voltada para esse sentido, que é qual o protocolo de segurança para comprar e importar produtos derivados de CBD. Acho que também quais são os requisitos aí legais, enfim, para você importar ou comprar. Então, hoje, qualquer paciente, né, que acredite ou que o seu médico prescreva para ele, está habilitado a fazer a importação. Até recentemente, no final de fevereiro, a Anvisa exigia, além da prescrição médica, ela exigia um laudo do médico. Essa exigência do laudo de comprovação também caiu. Hoje, a única exigência para a Anvisa liberar uma autorização de importação diretamente para o paciente é a prescrição médica. A Anvisa, desde que o novo presidente assumiu, a gente tem que dar o crédito devido, ela melhorou tremendamente a velocidade na liberação das autorizações. Elas chegaram a ser de mais de 100 dias, demorava, e hoje ela está praticamente em 24 horas você consegue obter uma autorização. Uma vez que você tem a prescrição, onde o médico indicou o produto, você entra com essa prescrição no sistema eletrônico da Anvisa, obtém autorização, você já está habilitado a importar aquele produto prescrito, né? Nossa empresa, a gente tem um serviço de concierge, onde a gente faz o seguinte, a gente acompanha, né? Caso o paciente o médico tenha indicado o nosso produto, nós damos todo o suporte para o paciente, inclusive o rastreamento do produto dele até chegar na casa dele. O produto é trazido, nós temos uma parceria com a DHL, onde ela entrega o produto na casa do paciente, e nós temos tido aí, entre o momento da prescrição até o momento da emissão da licença de importação até o recebimento do produto em casa, em torno de 15 a 20 dias, o que é um tempo bastante razoável. Se você pensar bem, isso chegou a ser meses no passado. Então, nós não acreditamos que hajam pacientes hoje que não consigam o acesso. E tudo isso, como o Marcelo falou, de produtos de qualidade farmacêutica, de produtos no qual o Dr. Pierro ou qualquer médico que venha prescrever, ele tem uma análise técnica do produto para saber exatamente o que tem lá dentro. Então, de novo, tudo dentro do que nós chamamos um grau farmacêutico de qualidade. E existe uma plataforma, né? Vocês criaram uma plataforma, né? Sim. Jaime, a plataforma Pantera, ela é uma plataforma tecnológica onde o paciente ele pode entrar, se cadastrar e localizar qual o médico que está mais próximo a ele. Então, a gente também na plataforma nós temos informações qualificadas sobre cannabis, e do outro lado
do lado do ponto de vista do médico, uma vez que ele se credencie, entre com seu CRM e seja aprovado, ele tem acesso a todos os protocolos de praticamente, quando eu digo protocolos, são estudos científicos com dosagens e tudo mais, sobre a maioria das indicações que você pode usar o cannabis, são mais de 30. Então, nós damos ali um ferramental para o médico muito importante para ele poder prescrever com segurança. Além disso, nós estamos lançando agora, o mês que vem, 2 módulos de curso chamado Nano Degree, são cursos de formação de educação continuada, com uma parceria com a Anima, com o Grupo Anima de Educação. Isso vai, com certeza, ajudar muitos médicos que não tiveram essa formação na universidade poder ter acesso a essa informação de qualidade. E nós ainda, nos nossos programas de desenvolvimento e relacionamento médico, nós temos palestras curtas, nós temos mini-meetings, onde a gente convida sempre um médico palestrante com competência para justamente disseminar o seu conhecimento entre colegas. Ou seja, o tripé nosso, né, produto, tecnologia e educação, ele está muito bem estabelecido, porque a gente acha que nenhuma empresa vai ter sucesso se não conseguir efetivamente levar essa questão da educação, do desenvolvimento e da acessibilidade para o mercado. Excelente. E lembrando... Pode completar, Marcelo. Reinaldo, nesse período do Covid, como existe telemedicina, e agora está demorando 24 horas, às vezes 2, 3 dias, só para ter autorização da Anvisa, que a telemedicina, e até com agendamento em médicos online, que estão disponíveis para atender naquela primeira hora, segunda hora, depois que o cliente contactou, isso a gente em 2 semanas, no máximo, está com isso operando, essa plataforma de telemedicina pode facilitar muito o acesso de quem precisa, tá? Para ser uma consulta complementar ao que o paciente já vem fazendo de outros tratamentos, porque, na verdade, para doenças para questões como insônia, como estresse, como ansiedade, e depressão, ele é um coadjuvante importante e os médicos da plataforma estão muito qualificados para poder fazer essa prescrição e ser complementar a um tratamento já existente. E com vantagem do cannabis ou não ter, ou ter se comparativamente, ter efeitos colaterais que são muito pequenos se comparado ao efeito colateral de qualquer outro medicamento para esse tipo de problema que é psicossomático, né? Que interfere ou no pensamento das pessoas ou na parte do sentimento das pessoas. O cannabis é muito efetivo para isso. Muito bom, Marcelo, muito bom. A gente teve alguns probleminhas técnicos no começo, então a gente vai continuar só. Eu queria finalizar, a gente está com algumas perguntas aqui que não vai dar tempo da gente responder. Só para informar para as pessoas que estão nos acompanhando, nós vamos pegar todas as perguntas, vamos passar aqui para os especialistas, vamos responder e depois a gente vai encaminhar via e-mail que vocês cadastraram as respostas. Então, as perguntas que não foram respondidas, o tempo aqui é curto, a gente teve alguns problemas aqui no link de transmissão do YouTube. A gravação também vai junto com as perguntas, a gravação aqui que nós estamos fazendo está perfeito aqui para a gente está utilizando o Zoom e esse link entre o Zoom e o YouTube, a gente teve alguns problemas de transmissão, peço desculpas, mas a gravação ela está perfeita e vamos responder as perguntas aqui, traduzi-las num blog e mandar para quem aí participou da nossa live aqui, do nosso webinar, tá? Eu queria, para fechar aqui, eu queria que cada um de vocês fechassem com, puxa, qual que é o futuro dessa indústria? Como é que vocês veem essa indústria daqui 5, 10 anos? Então, para a gente fechar, eu queria agradecer aqui, queria que vocês falassem em 1 minutinho, 2 minutinhos cada um, como é que vocês veem o futuro dessa indústria? Bom, eu posso me animar, então. É o seguinte, eu tenho certeza que os demais vão me completar. Eu vejo um futuro, eu brinco que nós estamos escrevendo uma nova página na medicina e na indústria farmacêutica, porque eu não tenho dúvida que a utilização do cannabis, não só na indústria medicinal, como já foi dito, mas, por exemplo, na parte de cosméticos, já temos efeitos e estudos, e em alguns países ele está liberado, com efeitos muito importantes.
nós temos a possibilidade, isso já existe em alguns, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, de ter bebidas específicas, são chamadas de sport recoveries, são bebidas que você usa, o atleta usa após a prática do esporte. Ela não tem nenhum efeito que possa melhorar a performance, então ela não vai ser contestada amanhã no uso das Olimpíadas ou no comitê, mas ela traz efeitos muito importantes para o atleta, como relaxamento muscular, não ter tantas dores e tudo isso sem efeitos colaterais. Então, a gama de utilização dos produtos da cannabis ela é crescente. Do ponto de vista medicinal, eu tenho convicção de que nós cada vez mais vamos ter estudos que comprovam a eficácia do uso. A gente precisa lembrar, sempre me perguntam, por que o cannabis serve? Parece que é uma panaceia universal, ele serve para psoríase, ele serve para glaucoma, ele serve para ansiedade. Afinal de contas, por que isso acontece? Acontece por uma razão. Nós temos neuroreceptores no nosso corpo que se ligam aos canabinoides, e eles estão espalhados no corpo todo. Então, você tem na sua pele, por isso a cosmética se beneficia, você tem no seu olho, por isso que o tratamento de glaucoma, e você tem espalhado em todos os seus órgãos. Então, onde você tem neuroreceptor, você pode, né, ter um benefício do uso do cannabis. Eu não tenho dúvida, Reinaldo, encerrando, que nós vamos ter um desenvolvimento muito grande. Nós podemos beneficiar pessoas tão ou mais assim que a nossa regulamentação evolua e que os mecanismos venham sendo facilitados, como o Marcelo bem colocou. Não faz sentido, por exemplo, para o uso do CBD, que não tem efeito psicoativo, você ter que ter um receituário azul, que ele é extremamente exigente, ele limita muito a possibilidade. Mas eu tenho absoluta certeza que os médicos, se pudessem prescrever com receituário normal, como eles prescrevem com outros remédios, facilitaria muito a vida e os pacientes teriam acesso aos remédios com maior facilidade. Então, eu diria, em complemento, que daqui 10 anos, acho que tudo que a gente entende por tratamento de saúde vai ser bem diferente do que é hoje. E eu acredito que o cannabis é uma das alternativas para o que a gente vê hoje como tratamento de saúde. Em 10 anos, acredito que a gente vai ter uma consolidação, assim como acredito na consolidação de várias outras terapias que são preventivas e que são ditas alternativas, no sentido de não ser um medicamento de uma molécula isolada ou ser um procedimento cirúrgico. Essas terapias, essas alternativas de tratamento, elas devem se consolidar nos próximos anos. Isso vai fazer com que a medicina daqui a 10 anos seja muito diferente. E eu acredito que o cannabis vai ter um papel importante nesse desenvolvimento da medicina e no que ela será daqui a 10 anos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade aqui de conversar junto. O Jaime e com o Marcelo são duas pessoas que eu tenho grande admiração. Mas respondendo a sua pergunta, né, o que será dessa indústria, vamos imaginar que exista mundo ainda, né, depois de passar pelo Covid. Brincando, com certeza vai ter, né? O mundo ele é redondo e a gente passa por algumas coisas algumas vezes, né? Então, questões da pandemia, passamos pela peste negra, passamos pela gripe espanhola, vamos passar pelo Covid também. E da mesma forma que a gente tem isso, a natureza às vezes ela nos apresenta algumas soluções simples para os problemas muito complexos, né? A gente tinha um problema muito grande nas grandes navegações, que era o escorbuto, né? Então, morria-se muita gente por conta de escorbuto, e depois que se descobriu que a vitamina C, quando você coloca na dieta, né, você termina com esse problema, foi o que deu o grande salto nas grandes navegações e que possibilitou um comércio intercontinental. Então, teve um momento que a vitamina C mudou o mundo. Dessa mesma forma, eu acho que a cannabis hoje tem esse potencial. Então, eu concordo muito com o que o Marcelo está falando, que daqui a 10 anos, a forma da gente tratar as doenças, ela vai mudar muito. Porque o que a cannabis traz não é tratar a doença, é tratar o doente. Você ter uma visão mais global da pessoa, né? Não é difícil de acontecer que a pessoa vá no meu consultório para tratar um problema,
e quando ela volta, tratou o problema e ela descobriu que melhorou outras 2 ou 3 coisas. Então é muito bacana quando você trata pessoas e você não trata doenças. Então eu acho que ela é uma indústria que tem um grande papel nos próximos anos. Eu acho que, se for pensar do aspecto religioso, né, a cannabis pela religião hindu foi um presente que Deus Shiva deu à humanidade, né? O Deus Shiva é o Deus que destrói e reconstrói o mundo. Quem sabe, fazendo, né, uma analogia, né, a cannabis não seja realmente a planta que vai nos ajudar a reconstruir o mundo pós-Covid, né? Como a gente tem um exemplo no Líbano, quem sabe outros países não seguem e a gente consiga ter uma indústria, uma legislação mais perto das pessoas e mais longe dos interesses. É isso. Pessoal, olha, muito obrigado, foi muito interessante, bate-papo aqui de altíssimo nível. Queria agradecer ao Marcelo, ao Jaime, ao Pierro, foi um bate-papo muito legal, passou rápido. Agradecer quem nos acompanhou, como eu disse, vocês vão receber aqui o link do vídeo, na íntegra, sem cortes, em alta definição aqui, mais as perguntas respondidas de quem fez aí, a gente vai tentar responder para todo mundo aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado você também, Reinaldo. Até lá, pessoal. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, HSM. A todo o público. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.